Bom dia, Elisandra Riguet por aqui, mais um tempo com o Senhor, mais um tempo para a gente finalizar essa semana na presença do Senhor. Essa semana nós falamos várias vezes sobre a rejeição, sobre controle, sobre insegurança, sobre a necessidade de aprovação e talvez você pense assim, ok, tá, eu entendi que eu carrego isso, eu entendi da onde que isso veio, mas e agora? O que eu faço? Eu quero trazer para você uma história que está lá na Bíblia de Josias. Josias está falando sobre ele em 2 Reis, capítulo 22, que diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado e nem para o outro. Josias, ele nos mostra que identificar uma raiz dos nossos antepassados, da nossa herança hereditária, é importante. A história dele é bem impressionante porque Josias, ele não nasceu de homens piedosos, muito pelo contrário. O seu avô, o Manassés, ele foi um dos reis mais perversos da história de Judá. Sim, ele foi um homem nada piedoso. Ele levantou altares pagãos, ou seja, ele fez tudo que Deus odeia. Ele praticou idolatria, ele levou o povo para longe de Deus. E o seu pai era o Amon. O seu pai, ele continuou no mesmo caminho do seu avô. Então, esse homem, Josias, esse menino de 8 anos, ele cresceu cercado por muitos exemplos ruins, muito. E se tem alguém que poderia repetir ciclos, era ele, porque ele não conhecia nada além disso. Para ele, o normal era aquela vida, sabe? Mas aconteceu algo muito extraordinário. Lá no capítulo 8 está escrito assim: Safã deu a ordem do rei a Ilquias e este lhe contou que havia achado o livro da lei no templo. Ilquias lhe entregou o livro e ele o leu. Ilquias encontrou um livro no templo e era o livro da lei, como a nossa Bíblia. Ali falava do Deus poderoso, falava das histórias dos antepassados e ele começou a ler essa palavra. Ele conheceu Deus, ele começou a ter entendimento da palavra. Queridos, essa palavra foi tão forte ao coração dele que a partir daí ele tomou uma decisão. Tudo que eu vivi até hoje não faz sentido. Eu amo um Deus e é a esse Deus que eu e o meu povo vai servir, amar e conhecer. Vocês têm noção que depois que ele entendeu a palavra, ele decidiu mudar totalmente tudo aquilo que ele conhecia, tudo aquilo que ele vivia? Ele verdadeiramente se converteu. Ele saiu dos caminhos maus da família, da herança hereditária que ele tinha e tomou um caminho novo. Queridos, ele se arrependeu. Sabe o que ele fez? Ele rasgou as suas vestes. Sim, ele rasgou as suas vestes em sinal de arrependimento. Ele reconheceu que aquela geração, que a sua geração, o seu avô, o seu pai, tinham se afastado de Deus. E não quer dizer que Manassés não conhecia Deus. Conhecia, mas ele não quis. Então, tudo que ele tinha de ruim, ele passou para o pai de Josias, o Amon. E Josias teve a alegria de conhecer a palavra. E ele tomou uma decisão. A minha história não vai ser essa. Queridos, ele não inventou. A minha história não existiu, vou fingir que nada. Não. Mas ele também não permitiu que o passado podre definisse o seu futuro. Ele tomou a decisão de fazer tudo diferente. E hoje Deus está nos chamando para fazer isso.
Se você conhece a palavra, se você conheceu os princípios, se você leu a Bíblia, se a palavra entrou no teu entendimento, se você verdadeiramente compreendeu o que Deus quer dizer, transforme a sua vida. Nós não podemos dizer, ter a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não vou. A gente às vezes fala assim, não, meu casamento é ruim porque isso vai acontecer. Aquele homem, ele nos tornou escravo da história dele. Ele se libertou. Libertou de tudo que era ruim. Libertou de tudo que era mal. Queridos, o Evangelho, ele é sempre sobre uma transformação poderosa em mim. Porque Deus primeiro faz em mim e depois através de mim. O que Deus quer? Romper gerações, mas para que a nossa geração seja abençoada. Você quer que a sua geração seja abençoada? Mulher, você quer que a sua geração seja abençoada? Então, conheça a palavra de Deus, se renda, toma uma decisão, vive uma vida alinhada com Deus, tudo vai mudar. Talvez você foi marcada pela rejeição, pelo controle, pela ausência de afeto, pela violência, pela incredulidade. Eu não sei o que você viveu, mas hoje Deus quer lembrar o nosso coração que a última palavra sobre a sua história não pertence ao passado. A última palavra sobre a sua história pertence a Deus. Que essa semana tenha ajudado você a romper ciclos, tenha ajudado você a entender que a herança mais poderosa que nós podemos deixar para os nossos filhos não é uma herança financeira, não é material, é espiritual. É um coração rendido a Deus, é um coração transformado, é um testemunho de que eu era daquele jeito, mas hoje eu não sou mais, porque a graça do Senhor me alcançou, porque a graça do Senhor está sobre mim. Essa é a maior alegria, é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, para nossos netos, para os nossos bisnetos. Você quer ser lembrado como? Você quer ser lembrada como? Permita a história que Deus escreveu para a sua vida ser a sua história verdadeira. Que você viva o que o Senhor tem para a sua vida. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a minha vida, a vida do meu irmão e da minha irmã, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, que essa transformação aconteça no nosso coração. Obrigada, Senhor Jesus, porque aquilo que recebemos não precisa ser aquilo que nós vamos transmitir. Obrigada porque nós temos o livre-arbítrio de escolher te servir, caminhar contigo. Hoje nós colocamos diante de ti todas as heranças que nós carregamos, as boas e as ruins, as visíveis e as invisíveis. E as ruins, Senhor, eu cancelo agora pelo poder que há no sangue de Jesus. Cancela, Senhor. Cancela as heranças que nós carregamos, que não são boas. Senhor Jesus, revela tudo aquilo que precisa ser transformado em nós, que nós possamos interromper e cancelar os ciclos de dor, medo, rejeição, controle e incredulidade. E que a nossa vida seja uma nova história escrita pelo seu dedo. Em nome de Jesus. Amém? Tenha um final de semana incrível na presença de Deus.